Olá, você acompanha agora, aqui no Portal da Clube, o quadro Piauí TV Responde de hoje. O tema é saúde do homem e quem tira suas dúvidas é o urologista Juliano Aita. Boa tarde, doutor. Vamos aqui às perguntas dos telespectadores. Boa tarde. O Sidney Augusto, ele pergunta: há um ano, diz ele, apresentei um problema. Ao detectar, ele percebeu que saía um líquido como se fosse esperma do pênis. Ele diz que tem problema de prisão de ventre. Ele pergunta o que seria esse problema. Bom, ele pode ter uma secreção na uretra, isso pode ser uma doença sexualmente transmissível. É preciso avaliar em que situações acontece essa eliminação dessa secreção. Mas pode ser, como ele falou, que tem um antecedente aí de constipação intestinal. Se esse quadro for muito acentuado, essa pressão exagerada sobre a região da próstata e da uretra pode se acompanhar de eliminação de alguma quantidade de esperma, sim. Um telespectador que não quis se identificar, ele diz que transou sem camisinha, teve relação sem camisinha, e daí me faz a pergunta: qual especialidade devo procurar para fazer algum exame ou tirar dúvidas em relação ao sexo? Um urologista, por exemplo, pergunta a ele. Exatamente, o urologista é capaz de dar as informações e as recomendações de prevenção das quais ele necessita. O Júnior de Timon, ele diz que já fez vasectomia há 5 anos. Ele pergunta se tem como reverter a cirurgia. Tem como reverter a cirurgia, sim, Júnior, só que a reversão da vasectomia é bem mais complexa do que a sua realização. Então, a reversão da exige uma microcirurgia, cirurgia feita com auxílio do microscópio, precisa passar um dia internado no hospital e não há uma garantia de sucesso do procedimento. Ou seja, não há garantia de uma gravidez normal, mas ele, como tem 5 anos, há uma chance boa de se conseguir sucesso nessa reversão. O Antônio Luiz, do Monte Castelo, ele pergunta se HPV também atinge os homens e como tratar. O HPV também atinge os homens. Normalmente, quando há uma lesão clínica, ela se apresenta na forma de verruga no pênis, na região genital. Bom, doutor, quais outras doenças atingem o homem e que são preocupantes? As doenças que mais atingem os homens são as doenças da próstata, e aí nós falamos do crescimento benigno da glândula e do câncer de próstata, a dificuldade de ereção e a andropausa, que contempla o conjunto de sinais e sintomas relacionados ao envelhecimento masculino, a queda hormonal masculina, a queda de testosterona, que acontece a partir dos 40 anos. A partir de que idade o homem ele deve procurar o médico, ele deve procurar fazer exame para saber como está a situação da próstata? A partir dos 45 anos, esses exames devem ser feitos anualmente, caso o paciente não tenha nenhum sintomas, ou antes, em intervalos menores, se ele sentir alguma queixa específica, ou a partir dos 40 anos, quando tem algum antecedente familiar de câncer de próstata, algum parente próximo que teve a doença, e aí ele deve antecipar para os 40 anos. Que situações é que evoluem para o câncer de próstata? Infelizmente, não há uma maneira eficaz de a gente prevenir o aparecimento do câncer de próstata. É um tumor bem prevalente, é o tumor mais prevalente na população masculina. Para vocês terem uma ideia, de cada 6 homens, um vai desenvolver câncer de próstata. E o que a gente fazer é diagnosticar precocemente a doença numa fase em que a gente tem um índice de cura alto, índice de cura de 95%. Então é isso que nós precisamos conscientizar, né, na cabeça dos homens. A gente só vai conseguir fazer o diagnóstico precoce, a gente não pode esperar por sintomas. Na fase em que aparecem os sintomas, a doença em geral já está avançada. Então é preciso que ativamente o homem com mais de 40 ou 45 anos procure regularmente o urologista para fazer o exame de sangue, PSA, e o exame de toque pelo reto, que também é essencial. O tratamento da próstata, do câncer de próstata, ele vai afetar na atividade sexual masculina? O tratamento do câncer de próstata, o tratamento cirúrgico ou a radioterapia, pode interferir na vida sexual do homem. Isso vai depender muito das condições locais do tumor, da extensão da massa tumoral, né? Da idade do paciente, da existência ou não prévia desse problema de dificuldade de ereção, uma vez que a gente já trata pacientes com alguma idade. Muitas vezes são pacientes de 65 anos, 70 anos,
né, com diagnóstico de câncer de próstata, são pacientes que já têm algum grau de comprometimento da qualidade da ereção e, sem dúvida, o tratamento vai trazer o impacto. Mas há também tratamento para essa sequela, né, de disfunção erétil, caso isso aconteça, para aqueles pacientes com câncer de próstata. Como seria esse tratamento? O tratamento envolve o uso de medicamentos que têm um perfil de eficiência alto, né? O uso dessas medicações, Viagra, Cialis, Levitra, o uso de injeções penianas, medicações que, a semelhança da insulina que se aplica, pode ser aplicada também no pênis, isso promove uma vasodilatação, uma ereção fármaco induzida, e o tratamento definitivo, que é a colocação cirúrgica de uma prótese peniana, uma estrutura que mantém o pênis rígido em situação adequada para a vida sexual normal. A gente agradece pela sua participação, pelos esclarecimentos. Nós conversamos com o médico urologista Juliano Aita. O quadro Piauí TV Responde de hoje fica por aqui, mas você já pode votar, já pode escolher os temas da próxima semana. Para o próximo sábado, você pode escolher entre os seguintes temas: métodos contraceptivos, previdência privada e como criar uma empresa. O resultado da votação vai ser divulgado na próxima quarta-feira, dia 14. Um bom fim de semana para você.